Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje um tema um pouquinho polêmico. Quero deixar claro que tudo que eu falar nesse vídeo é com base na minha opinião, com base na minha experiência no mercado. Não levem tudo que eu falar aqui como uma verdade absoluta, tá? Analisem o que faz sentido para vocês, tomem as decisões com base no que faz sentido para vocês, ok? Bom pessoal, antes de iniciar aqui, não esquece de deixar o like. Se você é novo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e bora lá pro vídeo, pessoal. Bom, vocês estão vendo aqui na minha tela, pessoal, um gráfico, né? Como a maioria das pessoas, eu comecei no mercado financeiro de day trade através da análise técnica, ok? Analisando, isso aqui é um gráfico do dólar em 5 minutos. Eu comecei na análise técnica operando mini índice. E o que acontece, pessoal? Eu fui um cara que sempre estudei muito, tá? Então, desde quando eu comecei ali, era todos os dias estudando, analisando o mercado, analisando o movimento. E o que aconteceu, pessoal? Até então, quando eu conheci a análise técnica, a princípio parecia o sonho, né? Porque a gente aprendia o quê? Que numa tendência de alta a gente espera para o back para comprar, numa tendência de baixa a gente espera para o back para vender, que a gente não deve operar contra a tendência, e uma série de outras coisas, né? A gente tinha padrão de candle, tinha figuras de reversão, figuras de continuação, né? Então você aprende um monte de coisa, né? Essa figura é de continuação, aí você vê lá figura de reversão, ombro, cabeça, ombro, fundo duplo, dinossauro perneta, canguru voador. Você aprende uma série de figuras, tá? Brincadeira, tá, pessoal? É só para descontrair um pouco. E só que o que acontece? Quando você está aprendendo, pessoal, parece tudo muito simples, né? Só que quando você coloca a mão no mercado, parece que tudo que você aprende, o mercado faz ao contrário. E aí você começa a entender que a coisa não é tão simples assim. E foi aí onde eu comecei a me questionar, né? Cara, isso aqui é um mercado que envolve bilhões, né? Faz sentido o mercado respeitar uma figura, respeitar um padrão de candle? E outra coisa, pessoal, eu sempre fui empreendedor, né? E como empreendedor, toda a minha base, pessoal, sempre foi oferta e demanda, né? Se eu tenho um produto para vender, eu quero comprar barato para revender caro. Se eu tenho um serviço para oferecer, eu quero buscar o quê? Valorizar esse serviço cada vez a preços mais caros, né? E então eu sempre entendi o conceito de oferta e demanda. E quando eu entendi que no mercado financeiro esse conceito era a base, eu comecei a me questionar numa série de coisas que eu tinha aprendido em relação à análise técnica. Quais são esses questionamentos, pessoal? Por que o mercado tocou aqui e ele caiu? Tá nítido porque teve vendedor, né? Se o mercado cai é porque teve vendedor, se o mercado sobe é porque teve comprador. Só que assim, poxa, eu só vou saber que aqui é uma região boa para vender depois que o mercado está aqui embaixo, né? Ou seja, sabe aquele sentimento, pessoal, de que você parece que está sempre o último na fila do pão? Você é sempre o último a chegar na festa? Então esse é o sentimento que começou a tomar conta de mim quando eu comecei a analisar isso aqui de forma séria. E aí, galera, eu entendi que no gráfico muita coisa estava ficando ali subjetivo, né? E aí quando a gente aprende, né, suporte e resistência, foi outras questões também que começaram a comecei a me questionar, né? Por exemplo, aqui é um suporte, aqui é uma resistência. Beleza. A gente aprende que a gente tem que comprar suporte e vender resistência. Beleza? Só que assim, se o mercado deixou uma resistência aqui, pessoal, é porque alguém já vendeu lá. Alguém já vendeu. Ou seja, alguém vendeu aqui antes dali ser uma resistência. Entendeu? Ou seja, mais uma vez, pessoal, eu me sentindo o último na fila do pão. E aí eu comecei a fazer várias perguntas. Eu falei, cara, eu tenho que buscar mais conhecimento. E aí foi quando eu conheci a leitura de fluxo, o tape reading. E o que me atraiu no tape reading? O que me atraiu no tape reading, pessoal, foi a seguinte frase. O gráfico, ele só existe porque o fluxo está por trás dele. Já o fluxo, ele existe independente de gráfico. Então essa frase, ela trouxe um sentido para mim. Eu falei, poxa, só essa frase, ela já me faz entender o porquê que eu tô me sentindo o último na fila do pão, o último a chegar na festa. Então ali já, né, me acendeu o alerta, eu falei, é isso que eu preciso aprender. Até então, pessoal, eu não tinha certeza que no fluxo eu iria encontrar respostas para o que me faltava no gráfico.
né? O gráfico para mim era algo tudo muito subjetivo. O gráfico para mim parecia ser algo tipo assim, poxa, o mercado precisa cair para mostrar para mim aonde que os caras venderam, para a hora que o mercado voltar lá eu vender. Só que tem um detalhe, pessoal. Operações realizadas no passado não é garantia no futuro. Não é porque venderam ali no passado que o mercado vai voltar lá e ele vai segurar e vai cair de novo. Tá? Não é regra isso. Então, isso também trouxe questionamentos para mim. Poxa, eu vou marcar uma resistência. O mercado vai chegar lá, eu vou vender porque é uma resistência. Quem me garante que os caras estão querendo vender ali de novo? E aí, muitas vezes, o que acontecia? O mercado rompia e ia embora. E aí você ficava naquela, poxa, cara, de fato, eu tô atrasado em tudo, né? Na hora que o mercado de fato deu a venda, eu não fiz. E a hora que eu pensei em vender, quem vendeu aqui já tinha ganhado dinheiro, já colocou no bolso, já não tinha mais interesse de vender aqui, o mercado foi embora. E aí, resumindo, aquele sentimento sempre batendo a minha porta. Você tá atrasado, você tá rubinho, você tá o último na fila do pão, você é o último na festa. E aí, galera, foi quando eu conheci essas janelas aqui, ó. Foi quando eu conheci essas janelas que eu deixei atrás aqui para você. Galera, as janelas de tape reading, elas possuem mais janelas, tá? A gente tem volumetric price, tem book, mas o coração do tape read, pessoal, são apenas essas duas janelas, que é o Times and Trades. E quando eu comecei, pessoal, era apenas uma janela, que era o Times and Trades do cheio. Tá? Aqui eu tenho um Times and Trades do cheio e tenho o Times and Trades do mini, né? O mini está à direita. Por que, Yoshi, o teu do mini agora? Porque assim, galera, depois que estourou o Covid, o volume do cheio ele diminuiu muito e o do mini aumentou muito. Então muitos institucionais passaram a abrir posições, montar posições no mini. Então houve a necessidade de começar a analisar o mini também, tá? Mas antigamente não. As obrigações aconteciam somente no cheio, tá? Hoje em dia, pessoal, 2026 esse vídeo. Se você analisar somente o cheio ou somente o mini, você está analisando o fluxo errado. Tá? Você precisa analisar os dois. Tá? Por quê? Porque em determinado momento o movimento acontece no mini, em determinado momento o fluxo acontece no cheio. Então você precisa analisar os dois. Analisar um ou outro está errado. Ok? Então, pessoal, aqui eu tenho o coração do tape read. Né? E quando eu entendi que tudo que os caras boletavam no mercado, seja compra, seja venda, tinha que passar por essas duas janelas, né? Então aqui, galera, eu estava vendo o que estava acontecendo agora. Então, a partir desse momento, eu comecei a encarar o mercado da seguinte forma: gráfico é retrovisor. Gráfico é somente histórico de preço. Gráfico é passado. Não tem como eu tomar decisão com base no gráfico. Não tem como eu tomar decisão com base no passado. Tá? Isso é dar um tiro no pé. Não tem como eu estar no mercado de bilhões, onde eu estou lidando com as pessoas mais inteligentes e mais fora da curva do mundo, e eu achar que um gráfico vai fazer a minha vida mudar. Tá? Então, aqui eu entendi. Aqui é o agora. Então agora eu tenho duas armas na mão. Eu tenho o passado, que vai me dizer o que está caro e o que está barato, e tenho agora, que é a confirmação se de fato o mercado também está enxergando como barato ou caro. Tá? Então aqui o mercado confirma a minha visão ou não confirma, ok? E aí, galera, através dessas janelas, vamos lá. O que eu aprendi ao longo do tempo operando fluxo? Eu aprendi a enxergar suportes e resistências na nascente. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que o mercado precisava cair para depois ele voltar e eu fazer uma venda, porque ali é uma resistência? O fluxo mudou isso. O fluxo, pessoal, eu consigo agora abrir uma venda na nascente da resistência. Ou seja, quando o mercado deixar uma resistência para a maioria dos grafistas, eu já vendi e já coloquei no bolso. Outra coisa, pessoal, todo ativo, em algum momento, ele vai bater máxima histórica ou mínima histórica, como está acontecendo, por exemplo, com o índice. O índice está batendo máximas históricas. Você não tem resistência no índice. Ou seja, como que você vai fazer uma venda no índice se você não tem histórico de resistência passada? O fluxo consegue te mostrar onde que o mercado está deixando a resistência. Ah, Yoshi, o fluxo no índice é mais complicado. Mas é possível operar. É mais errático? É mais errático, mas é possível operar. É possível você enxergar onde que o mercado tem uma resistência
se formando, mesmo sem ter tido uma resistência passada. Então, a leitura de fluxo, pessoal, ela fez com que aquele sentimento de eu estou sendo o último na fila do pão, estou sendo o último da festa, eu estou sempre atrasado, e eu passei a sentir o quê? Eu estou participando do bolo, eu estou participando do melhor da festa, eu estou participando do início, eu estou aproveitando toda a festa, tá? E isso trouxe para mim, pessoal, uma, uma, uma leitura que mudou completamente o jogo. Mudou completamente o jogo. Então, galera, por que hoje eu afirmo, tá, que o tape reading, de fato, ele traz uma mudança na sua leitura, nos seus resultados? Porque o tape read é o que está acontecendo agora e não o passado. Tá? Quando você opera sempre baseado em passado, a chance de dar errado ela é muito grande, porque passado, galera, o que motivou a galera a vender ontem, talvez hoje eu não tenha esse motivador mais. Né? Então, o fluxo ele me mostra, existe motivador, existe, os caras estão vendendo, os caras estão comprando, e o melhor, os caras estão vendendo e o mercado está caindo? Os caras estão comprando e o mercado subindo? Como que está a eficiência desses caras? Esse é o principal, é essa ineficiência que dita o jogo. É a ineficiência que mostra para mim onde que o mercado está formando um suporte, onde que o mercado está formando uma resistência, antes de mais nada, antes de ser um suporte e resistência. Ou seja, no momento em que todo mundo pegar um gráfico e marcar aqui é uma resistência, o cara que opera fluxo, ele já vendeu, ele já colocou no bolso, ele já está posicionado com o preço médio bem acima daquela resistência, ele já está protegido. Resumindo, quando o grafista ele entra na festa, o cara do fluxo, ele muitas vezes já se aproveitou e está indo embora. Tá? Então assim, quer dizer que gráfico não funciona, pessoal? Não é isso. Gráfico funciona também. Toda técnica funciona, toda técnica não funciona. Só que você tem que saber aplicar. Tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, é que o gráfico, tá? Ele dá resultado. Só que independente do quão bom você seja no gráfico, você sempre está atrasado. Eu vou dar um exemplo claro aqui, tá? Que eu estou vendo muitas pessoas falando hoje em dia, né? O famoso Smart Money, né? O Smart Money, basicamente, o que a galera tem ensinado, né? O mercado deixa um fundo, o mercado vem aqui, eles colocam, pô, o mercado vai vir buscar liquidez, ele vem, aciona o stop da galera, né? Volta, faz o falso rompimento, deixa aqui o ponto de interesse, né? E aqui o grafista vai comprar nesse ponto de interesse, com o stop perdendo aqui ou perdendo aqui. Tá errado fazer isso? Claro que não. Você tem uma leitura. O mercado capturou liquidez, porque ele fez o falso rompimento. Ele aceitou trabalhar acima do falso rompimento, formando aqui uma zona de interesse. E agora a probabilidade dele estourar para cima, de fato, é muito grande. Ok? Só que qual que é a diferença desse grafista que vai comprar aqui para o leitor de fluxo? O leitor de fluxo, pessoal, quando o grafista estiver comprando aqui, o leitor de fluxo comprou aqui embaixo. Sabe por quê? Porque o leitor de fluxo, ele também sabe que aqui é uma zona de possível manipulação. E o que é uma manipulação, pessoal? É o acionamento dos stops da ponta comprada para que o comprador consiga montar uma posição grande, utilizando esses stops como liquidez. Só que tem um detalhe. Quando a gente está olhando o fluxo, a gente sabe se esse fluxo vendedor aqui de stop, ele está indo para a mão do comprador de fato. Ele está indo de fato para alguém que está montando uma posição. A gente percebe uma ineficiência desse stop. Consequentemente, a gente percebe que ocorreu uma manipulação, uma montagem de posição, a gente faz a compra com stop curtinho aqui embaixo. Quando o cara que utiliza o gráfico para fazer a entrada, ele estiver comprando, muitas vezes, pessoal, a gente já saiu desse trade com 10, 15 pontos. Ou, se você não quiser zerar esse trade, você já soltou sua parcial, já jogou seu preço médio lá para baixo, você já não tem mais risco na operação e você surfa um movimento que você analisou que ele pode fazer. Ou até mesmo, pessoal, dependendo do cenário, você se alavanca. Né? Você compra, solta sua parcial, enquanto o grafista aqui está entrando no risco, você já não está no risco mais. Você já não tem risco mais de perder dinheiro. Só que a hora que esse trade confirmar um movimento, você retoma lote de tal forma que você já vai entrar na confirmação. Quando este cara que entrou aqui
começar a tirar o risco dele, você já está com 2, 3, 4 vezes a sua meta. Entendeu? Então, galera, a grande sacada do fluxo é exatamente você perder esse sentimento de que você tá sempre no fim da festa, você tá sempre atrasado, que esse é o sentimento que o gráfico traz, tá? Mas ambos funcionam, tá? Mas o grande diferencial, a grande mudança nos meus resultados, na minha vida como trader, foi exatamente eliminar esse delay, tá? Ou seja, eu aprendi a participar da festa junto com os grandes. E não na hora que os grandes estão começando a abandonar a festa, é a hora que eu chegava, tá? Então, galera, essa é a principal diferença, tá? Então, por isso que hoje eu afirmo que o Tape Read, sim, ele traz um diferencial independente da técnica que você opere. Se você opera Smart Money, análise técnica, qualquer coisa, tá? Se você aprender a ler fluxo, você vai perder esse delay, você vai acabar com esse delay que te traz o sentimento de que você está sempre atrasado no movimento. Afinal de contas, pessoal, se o mercado deixou um fundo aqui e você está comprando aqui, você tem que entender o seguinte, você está comprando atrasado. Alguém já comprou aqui embaixo, alguém já está ganhando dinheiro e é na hora que esse cara está ganhando dinheiro que você está entrando. Não importa o que falem, pessoal. Se você tem um fundo aqui e você comprou mais caro, você está atrasado e ponto. E a mesma coisa numa resistência, tá? Você pode ter um movimento assim, tá? Se você fez uma venda aqui e vendeu aqui, você já entrou atrasado. Se você tem movimentos ali onde o mercado apresentou oferta, apresentou fluxo vendedor e você entrou abaixo, você já entrou atrasado. Então, a grande sacada do fluxo é você participar junto com os grandes. É você saber onde está o dinheiro institucional de fato, onde que de fato os caras estão trocando dinheiro, para você se posicionar junto com esses caras, participarem da festa junto com esses caras e ter um stop cada vez mais curto. Tá bom? Então, pessoal, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês na prática, eu vou pegar essas duas janelas, eu vou rodar um replay somente com essas duas janelas e vou mostrar para vocês como que o mercado define suportes e resistências utilizando apenas a leitura de fluxo. Ou seja, como que você antecipa, como que você vê um suporte, uma resistência antes dela deixar um fundo ou um topo no gráfico. Ou seja, quando o grafista falar ali é um suporte, você já sabe que ali é um suporte, ó, há muito tempo atrás. E a mesma coisa com a resistência, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário. Coloca a sua opinião sobre esse vídeo, se faz sentido para você ou não. Se você discorda, pode colocar aí também. A gente está aqui para debater, não tem ninguém melhor do que ninguém, tá? Eu estou aqui para ajudar a todos com a minha experiência no mercado, com a minha visão de mercado, tá? E se você quiser aprender a ler fluxo comigo, quiser aprender a operar comigo, pessoal, QR Code está na tela, é só escanear. Turma aberta agora para 2026. Início das aulas em abril, tá? Essa turma terá uma duração de 4 meses. Todo mundo que está garantindo sua vaga tem acesso à sala ao vivo junto comigo. Inclusive, pessoal, nós iniciaremos em abril, mas quem está garantindo vaga já está participando da sala ao vivo comigo. Ou seja, a partir do momento que você garante sua vaga, você adquire ali a sua vaga para mentoria, eu já te libero o acesso ao Close Friends, onde você vai operar comigo toda terça e quinta-feira. Na segunda, quarta e sexta você vai receber minhas explicações das operações, fora os encontros mensais, tá? E caso você deixe para adquirir sua vaga só em abril, não tem problema. O Close Friends você vai ter acesso até o final de agosto. A mentoria ela vai de abril até julho e mesmo com o fim da mentoria você vai ter um mês de Close Friends e sala ao vivo liberado ainda, tá? Claro que quem é mais esperto já está garantindo a vaga e já está ganhando 2 meses aí de sala ao vivo, né? Porque quem está garantindo a vaga agora já começou e vai até final de agosto, beleza? Então é isso. Se você quiser aprender a ler fluxo, se você tá com esse sentimento de que você está entrando atrasado, que parece que você está sempre no final da festa, quando os grandes estão ganhando dinheiro, você está pensando em entrar depois que os caras já ganharam muito dinheiro, já estão pensando em desmontar a posição. Se você tem esse sentimento, escaneia esse QR Code ou clica no link na descrição, vem aprender onde os grandes de fato estão colocando grana e se posicione junto com os caras. Aprenda a se posicionar junto com os caras e não depois dos caras. Beleza, pessoal? Então é isso, forte abraço, não esquece aquele like, tamo junto. O próximo vídeo vou ensinar vocês a lerem suporte e resistência no fluxo. Beleza? Valeu, pessoal!